Senhor. Estamos trabalhando diversos verbos que enfatizam áreas da nossa vida que precisamos nos render ao Senhor. Tratamos várias delas e você pode acompanhar todos esses vídeos. Eles estão publicados tanto no Facebook quanto no YouTube. Esses vídeos estão todos ali dessas ministrações que foram feitas. Então nós aprendemos algumas coisas. Primeiro, a reavaliar, aprendemos a romper, receber, regozijar, resistir e restaurar. Então hoje é a última meditação, a sétima e última meditação dessa série sobre rendição. Vamos falar sobre exatamente o tema que está na meditação do informativo e também a gente vai tratar do mesmo tema sobre repartir. O que é repartir? Os dicionários nos ensinam que repartir é distribuir, compartilhar aquilo que nós temos. E o coração que ele está rendido a Deus, esse é o objetivo dessa série de ensinos. Ele é o coração que aprende a repartir aquilo que ele recebe das mãos bondosas de Deus. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver esse ensino, temos esse ensino sobre repartir, desde lá do início da criação. E então durante essas semanas, nós tivemos então a oportunidade de entender sobre isso, sobre esses temas tratados. E aí, a partir daí, o Senhor hoje nos traz então para o compartilhar, para o distribuir, para não reter aquilo que Deus tem nos dado, tem nos ensinado, repartir tudo isso que nós temos recebido da parte de Deus. Nós vamos ver o texto que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 58. Isaías capítulo 58. Vai no versículo 14 para mim, fazendo favor, a última frase do versículo 14. Última frase do versículo 14. Veja o que diz ali, olha, a última frase. Vamos juntos? É o Senhor quem fala. De novo. É o Senhor quem fala. Então, esse capítulo 58, ele termina exatamente com esta frase, nos fazendo lembrar quem está falando. Tem quem está falando o que Isaías nos traz nesse capítulo 58. Diz que é o próprio Deus quem está falando com Isaías, para Isaías levar essa mesma palavra do Senhor às pessoas. E o que ele diz? O que Deus falou ali com Isaías? Ele falou assim, primeiro versículo, comece lá, olha: grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele, e ensine à comunidade de Jacó os seus pecados, pois dia a dia me procuram, preste atenção nessa expressão, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, agem como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Eles pedem decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Versículo 3. Porque jejuamos, dizem eles, e não vistes o nosso jejum? Porque nos humilhamos e não reparastes? É a argumentação do povo. Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês, não o que é do agrado de Deus, fazem o que é do agrado de vocês, exploram os seus empregados. O seu jejum
ele termina em discussão e rixa, termina em brigas, de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje, e esperar que a sua voz seja ouvida do alto. Será que esse é o jejum que eu escolhi? E que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre o pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O Senhor continua dizendo: o jejum que desejo não é este, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Não é partilhar a sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao seu próximo. Aí sim, se fizer dessa forma, diz o Senhor, aí sim a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, diz o Senhor, você clamará e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele vai responder dizendo: eu estou aqui estou. Quando é que isso vai acontecer? Ele responde: se você eliminar do meio do seu veio o jugo opressor, o dedo acusador, a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos, satisfizer os anseios dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas, e a sua noite será como meio-dia. Versículo 11: o Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol, fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas, restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Até o versículo de número 12. Fiz questão de ler todo esse texto, meus irmãos, para que os irmãos pudessem ter então um entendimento completo daquilo que Deus está falando. Vejam, meus irmãos, se nós queremos aprender com o Senhor o que é realmente compartilhar, o que é repartir, precisamos entender que tudo começa com aquilo que Deus trabalha em nós para uma rendição completa a Ele. Tudo ocorre quando nós entendemos a palavra do Senhor, e esta palavra do Senhor, ela deixa de ser apenas algo que nós admiramos, que nós falamos que fazemos, para se transformar em algo que nós realmente praticamos. Esse é o grande questionamento de Deus ali para a nação israelita. Eles falavam que jejuavam, mas na verdade era simplesmente algo interesseiros que eles faziam, mas não havia um coração rendido ao Senhor. Qualquer coisa que nós fizermos na obra do Senhor, que não é resultado de um coração rendido completamente ao Senhor, Deus não recebe. É isso que Ele diz aqui: olha, o que vocês estão fazendo não está produzindo efeito nenhum. Deus não quer religiosidade nossa, Ele quer nossa vida completamente rendida ao Senhor, onde tudo aquilo que nós temos e somos é do Senhor. Paremos de viver simplesmente usando o nome de Deus como meio para conquistarmos algumas coisas para esse tempo aqui, e nos esquecendo de que o bem maior em
está no centro da vontade do nosso Deus. Então, meus queridos, quando nós aprendemos isso, o profeta Isaías vai nos ajudar então a empreender algumas coisas que nós precisamos colocar em prática na nossa vida, para que realmente essa rendição seja verdadeira e aprendamos e possamos repartir aquilo que Deus nos deu com aqueles que estão ao nosso redor. E a primeira mensagem que Deus traz nesse texto, para chamar a atenção do seu povo para essa rendição ao Senhor, chamar também a nossa atenção hoje para a nossa rendição ao Senhor, no primeiro versículo do texto que nós lemos, tem umas expressões aí que às vezes não gosta muito de ouvir sobre ela. Veja aí, olha, ele diz assim: grite alto. Deus diz para Isaías: Isaías, grite alto para o povo, não se contenha nos seus gritos, levante a voz como trombeta. Depois vocês peguem aí, entrem no YouTube, não agora, tá bom? Na sua casa, e peguem ali alguns sons de trombeta. A trombeta, o sofá, a mesma coisa, né? O som da trombeta é algo que ele parece, quando você começa a ouvir, ele parece tão suave, mas a intensidade dos sons que ele emite é tão grande que o alcance dele é maior do que qualquer instrumento que nós possamos utilizar, por melhor que seja a amplificação que nós utilizamos. Então ele diz assim: olha, levante a sua voz, dando tudo que tem na sua voz, toda a força que você tem na sua voz, como trombeta. Levantar essa voz para quê? Veja a ordem do Senhor, o que ele deveria dizer: anuncie ao meu povo a rebelião dele, e à comunidade de Jacó os seus pecados. Que Deus está dizendo para Isaías ali: olha, denuncie o pecado do meu povo, fale para eles aquilo que eles estão fazendo, não de uma forma genérica, mas de forma específica. Declare para eles aquilo que está sendo feito, mas faça isso com intensidade, faça isso com uma trombeta, com o som de uma trombeta, com um grito mais alto que a sua voz pode emitir. Faça isso, transmita às pessoas os seus pecados e as consequências dos seus pecados. Por isso que eu disse que esse é algo que muita gente gosta de ouvir. É muito melhor falar de bênçãos de Deus, promessas, mas, meus irmãos, não tem promessas e não tem bênçãos se existe o pecado no meio. Os nossos pecados fazem separação entre nós e nosso Deus. Então o que Deus está querendo dizer é o seguinte: para vivermos, usufruirmos das promessas de Deus, das bênçãos de Deus, nós temos que resolver um problema maior que nós temos, que é o problema do nosso pecado. Quando nós passamos por vários textos bíblicos, eu vou só citar alguns aqui, bem rapidamente com os irmãos, até passei para a gente projetar todos eles, mas para a gente não ficar muito extenso, deixa eu só destacar algumas coisas para vocês. Primeiramente, lá no Éden, lá no início, quando Deus não aceitou a oferta de Caim, aceitou a oferta de Abel, porque Deus viu o coração, e Abel ofereceu as primícias, Caim não, ofereceu o que ele quis, Pai, não foi as primícias. Então ele ficou revoltado, e aí Deus disse para ele assim: olha, se você fizer o bem, você não vai ser aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a sua porta, o pecado já está à sua porta, e você é quem tem que dominar o seu pecado. Lá em Gênesis capítulo 4, versículo 7, quando Deus estava ali para destruir as cidades de
Sodoma e Gomorra por causa do pecado, o Senhor vai dizer para Abraão o seguinte: olha, as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que eu descerei para ver se o que ele tem feito corresponde ao que eu tenho ouvido, senão saberei. E o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra por causa dos pecados deles. Depois nós vamos encontrar Moisés, meus queridos. Moisés é diante de um momento de grande rebeldia do povo de Israel lá no deserto. Moisés vai para o monte para receber os mandamentos. Quando volta de lá, porque Moisés demorou, eles foram lá e construíram um bezerro de ouro e começaram a dizer que aquele ali era o seu Deus. E quando chegam ali, diante daquilo, Moisés chega diante do povo e diz o seguinte: olha, vocês cometeram um grande pecado, mas agora eu vou subir ao Senhor e talvez eu possa oferecer um sacrifício pelo pecado de vocês. Talvez. Mas ele não deixou de denunciar o pecado, dizendo que eles haviam feito completamente errado. Quando o rei Saul, ele foi rejeitado por causa da sua desobediência, Samuel vai falar com ele e diz para ele o seguinte: que a rebeldia é como pecado de feitiçaria, arrogância, como mal de idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele também rejeitou o rei. Deus rejeitou o rei Saul, mas o pecado dele foi denunciado pelo próprio Deus. Isaías, ele declara também, no capítulo 59, ele citou agora há pouco aqui, também: as nossas maldades separam vocês de Deus, os pecados escondem o rosto de Deus de vocês. Quando Davi, rei Davi, teve problema daquele pecado dele, de adultério e de um crime que ele cometeu, Deus manda o profeta Natan para falar com ele, para denunciar o pecado de Davi, para mostrar o que Davi havia feito. Na 1 Samuel capítulo 11 você vê tudo isso aí registrado. Então, no capítulo de Salmo 32, ele declara como ele recebeu essa denúncia do pecado. Ele diz o seguinte: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. O profeta Miqueias também, mais adiante, ele ali clamando por misericórdia em decorrência do pecado da nação. Depois vamos ver o profeta Zacarias fazendo a mesma coisa. Então, meus queridos, são vários e vários textos bíblicos, desde o Gênesis, que nós vamos encontrar Deus denunciando o pecado do povo. Nós não podemos fazer diferente. Nós não podemos ficar ali pensando apenas nas promessas de Deus, nas bênçãos de Deus, e enganando as pessoas com falsas promessas. Isso é o que nós vemos hoje a religião fazendo na vida das pessoas. Por quê? Porque elas estão oferecendo, propondo algo que não provém de Deus, porque se não há reconhecimento de pecados, se não há arrependimento, se não há quebrantamento, se não há rendição, não existe ação de Deus na vida da pessoa. Não é simplesmente a sua presença nos cultos, não, a sua presença nos cultos é um fator, você vai ser abençoado por Deus, porque Deus vai trazer algo novo para a sua vida. Não é o dinheiro que você entrega, ele é utilizado na obra do Senhor e há obediência na sua dedicação nos seus bens. Não são os seus cargos são meios pelos quais Deus coloca alguém para servir e fazer a obra dele. O que vai fazer a diferença, meu querido irmão, é a nossa rendição ao Senhor, em nos quebrantar diante de Deus, reconhecendo o nosso pecado, dizendo para o Senhor: pequei contra ti, Senhor, pequei contra ti. Os nossos pecados, meus irmãos, uma vez perdoados, então nós agora estamos prontos para uma vida de rendição completamente completa ao Senhor. Depois nós continuamos em Isaías 58, voltamos lá de novo. Então nós vemos ali algo que parece que as pessoas estão buscando ao Senhor. Diz o versículo 2, ali o versículo 3, vocês parecem desejosos de conhecer os meus caminhos.
ação, que faz o que é correto. Você libere decisões justas. Parece desejosos de que Deus se aproxime deles. Parece. Deus está dizendo o seguinte: olha, vocês estão vivendo de aparência de vida religiosa. Não há sinceridade no coração de vocês. Porque se houvesse sinceridade no coração de vocês, vocês já teriam entendido daquilo que é viver rendido ao Senhor. O Senhor diz: olha, vocês ainda chegam diante de mim questionando que vocês estão jejuando e eu não estou atendendo a vocês, como se Deus fosse obrigado a fazer as coisas. Semana até vi um vídeo, ele começou sobre isso, para Débora, alguém chegando dizendo o seguinte, que ela foi ali e deu uma ordem para Deus, e Deus obedeceu a ordem dela. Eu liguei para Débora, e essa é poderosa mesmo, né? Porque, meus queridos, são deturpações do Evangelho, do poder de Deus na vida das pessoas. São enganos que o diabo tem lançado na mente das pessoas. Meus queridos, nós não podemos viver desse jeito, com aparência, parecendo que nós somos consagrados ao Senhor, e na prática nós estamos tão perdidos em nossa vida. Não podemos viver de aparência religiosa, numa caricatura de cristão, não. Tem que ser alguém realmente rendido ao Senhor de todo o coração. É o que Isaías está dizendo aqui. Deus está falando para o profeta Isaías, e ele está dizendo para o povo, o Senhor está dizendo isso para eles: olha, vocês parecem até desejosos de que Deus se aproxime de vocês, mas vocês não querem se aproximar de Deus, como eu desejo que seja. Vocês fazem sacrifício como jejum, mas esquecem dos valores maiores na vida de vocês. Então Deus está dizendo que um ato religioso na nossa vida só tem valor quando há quebrantamento, arrependimento, transformação e rendição completa ao Senhor. Fora isso, a gente pode fazer qualquer tipo de sacrifício, pode fazer penitências, autoflagelação, como algumas religiões o fazem. Você pode fazer qualquer outra coisa, mas não vai conseguir alcançar o resultado se não houver um coração quebrantado e contrito. Diz a palavra de Deus que Ele não despreza. É o seu coração rendido ao Senhor que Deus não despreza. Não são os seus atos religiosos, não são as suas atividades, mas é o seu coração. Tudo aquilo que você faz tem que proceder dentro do seu coração. Depois, mais adiante, nós vamos ver o profeta Isaías nos trazendo esse recado de Deus. Uma outra questão que precisava ser denunciada ali naquele momento. Ele diz o seguinte: olha, quando vocês estão jejuando, é só confusão que acontece. Ele diz o seguinte: o jejum de vocês termina lá em discussão, brigas, até socos brutais. Vocês não podem jejuar hoje dessa forma e achar que vão ser ouvidos. Estou dizendo, olha, muita falsidade. Esse jeito não é. E Deus não está condenando o fato de jejuar. Isso é uma decisão pessoal. Ele está condenando é o fato do motivo, qual a motivação que eles tinham para o jejum. Simplesmente era um jogo de um negócio que eles faziam, tentavam negociar com Deus o jejum para que eles pudessem receber algumas coisas, desde que eles não tivessem que mudar nada na vida deles. Continuavam fazendo seus próprios negócios, sendo desonestos, como o Senhor diz aqui, explorando os seus empregados, fazendo outras coisas erradas do mesmo jeito, mas estavam fazendo ali o jejum, estava ali mostrando uma aparência. E o judeu tinha aquela questão do jejum, ele caracterizava bem mesmo, ficava cabisbaixo, tudo, né? Ele dizia: olha, vocês estão mostrando uma humildade que não existe em vocês. Então, não é isso que eu quero de vocês. Não é o fato de vocês fazerem, ele vai denunciar mais abaixo, é o seguinte: não é o fato de vocês fazerem isso um dia na vida de vocês. Não! Ele
vai dizer isso é resultado de vida continuamente consagrada ao Senhor, é resultado de uma vida todo dia rendida ao Senhor. Porque aí, nesse momento, o Senhor vai então aceitar a nossa vida. Eu vou dar um salto mais à frente aqui. Nós vamos ver aqui o Senhor nos dizendo o seguinte, que se nós queremos entender essa questão da nossa rendição ao Senhor, precisamos então ter algumas questões que o Senhor diz, o que é o jejum verdadeiro que Ele espera que haja em nós. 6 a 8, Ele diz assim, o jejum que desejo não é este, você solte as correntes da injustiça, desatem as cordas da escravidão, do jugo, ponham em liberdade os oprimidos, rompam com todo o jugo, toda a prisão. Não é partilhar a comida com o faminto, repartir a sua comida com o faminto. O jejum que eu quero não é que você abrigue o desamparado, você reparta para vestir a pessoa que está nua, que não tem o que vestir. O jejum que eu quero não é que você não recuse ajudar o seu próximo. Aí o versículo 8, Deus diz assim, aí sim a sua luz romperá como alvorada, e prontamente surgirá a sua cura, a sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, diz Ele, vocês irão clamar e Ele vai responder, você gritará por socorro e Ele dirá, aqui estou. Agora vejam, faço um paralelo com o versículo 4, quando Deus está condenando o jejum deles. Olha, vocês podem jejuar, vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida do alto. Agora vamos voltar lá no versículo 9. Aí sim você clamará e Ele responderá, você gritará por socorro e Ele vai dizer, aqui estou. Veja, quando há uma mudança de atitude nossa, com referência às nossas atividades, com a nossa ação em Cristo Jesus, a Bíblia diz sempre que o Senhor então nos ouve. Ele só vai dizer que Ele vai ouvir, diz aqui no versículo 9, depois que Ele ensinou, nós temos que aprender a repartir, a partilhar com a todos. Isso significa, meus irmãos, mexer em algo dentro de nós, que é o nosso orgulho, o nosso ego, o nosso egoísmo. Meus irmãos, repartir é uma palavra bonita de se utilizar, compartilhar, palavra muito bonita de se usar. Mas na prática, o que nós temos feito realmente com isso? O que nós temos repartido com as pessoas? O que nós temos partilhado com elas? O que as pessoas estão recebendo de nós? Deus tem nos dado, meus irmãos, tantas coisas, tantas coisas. O que nós temos feito com elas? Quais os momentos que nós realmente estamos repartindo aquilo que Deus tem nos dado? Aquilo que você recebe de Deus, meu querido, você não recebe para ficar para você. Nada que Deus coloca na nossa mão é para nós ficarmos para nós. Ele sempre nos ensinou isso, aquilo que nos dá para repartir. Você recebe de Deus algo da sua vida para compartilhar com as pessoas. Mas o nosso egoísmo nos faz querer apenas ajuntar. Nós queremos acumular. A igreja é para receber, mas o que você está fazendo com aquilo que está recebendo? O que aquilo está mudando na sua vida? O que você está mudando na vida dos outros com aquilo que você está recebendo do Senhor? Nossa vida só pode ter sentido, meus irmãos, se for para repartir. Sabe por quê? Porque a mensagem que nós aprendemos de Jesus, a mensagem que nosso Deus deixou para nós, que Jesus nos deixou também,
É que repartir significa abrir mão daquilo que nos é mais precioso aos nossos olhos. O que Deus fez por nós? Ele abriu mão do mais precioso, seu Filho amado, ali na cruz do Calvário, e recebeu todos os nossos pecados, repartiu a sua própria vida conosco, para que nele nós obtivéssemos vida abundante. Nós só temos o que temos hoje porque Ele nos ensinou como repartir. Nós só recebemos a graça salvadora porque Ele repartiu isso conosco, nos trouxe a sua própria vida. E é isso que nós precisamos aprender em nossa vida, meus irmãos. Temos que receber do Senhor, nós podemos repartir só aquilo que nós temos. Você não tem como dar nada para os outros que você não tem. Ou seja, diante de Deus, quando você não reparte algo com as pessoas, algo da sua própria vida com as pessoas, significa que você não tem recebido. O que não é verdade. Porque Deus tem sido tão bondoso com você, você tem recebido tantas coisas de Deus. Mas você tem sido tão ingrato em cumprir aquilo que Deus mandou você fazer, que é repartir. Repartir o seu testemunho, repartir da palavra de Deus que você recebe a cada semana, levar essa palavra para as pessoas. Falei agora há pouco, antes da administração, falei com vocês sobre a questão de usarmos os recursos que nós temos, redes sociais e tudo mais, repartir aquilo que Deus tem nos dado. Temos os Deus recursos da tecnologia, vamos utilizar o dele para repartir aquilo que Deus tem feito, tem dado a cada um de nós. Aqui não estou nem entrando na questão financeira, não. Poderia entrar aqui com você falando também sobre a questão financeira, mas é que você está entendendo que o repartir aqui implica tudo que envolve a sua vida. Isso que Deus espera que haja em nós, meus filhos. Esse coração grato, disposto a repartir. Mas sabe, nós só vamos conseguir aprender isso, entender isso, no dia em que nós realmente estivermos rendidos ao Senhor. Por isso que essa série de meditações, todas elas nos levaram a áreas da nossa vida que precisamos nos render ao Senhor. Porque só vamos repartir essas coisas que Deus nos deu durante as semanas quando nós nos rendemos completamente ao Senhor. Esse ano nós estamos trabalhando o tema, devemos enfatizar muito esse tema, sobre a nossa transformação. Todas as nossas ligações estão terminando exatamente com isso, 2023, na transformação. Seja o alimento diário, a meditação que eu tenho colocado no grupo da igreja, também todos os dias, nos artigos publicados informativo, e sempre colocado esse tema. Porque, meus irmãos, nós precisamos passar por esse processo de transformação. Para que a nossa vida seja rendida verdadeiramente ao Senhor, tem que haver uma transformação na nossa vida, em todo o nosso ser, e ela começa na nossa mente, no nosso pensamento. Nós precisamos, meus queridos, colocar aquilo que nós recebemos do Senhor e entra na nossa mente. Precisamos canalizar tudo isso em todo o nosso ser. E também verbalizar isso para as pessoas, para que realmente elas vejam que tem algo novo acontecendo em nós, tem algo novo acontecendo, tem algo que Deus quer fazer na sua vida, mas Ele não vai fazer se não houver rendição. Deus queria fazer isso naquela nação, no povo de Israel. O seguinte: olha, eu quero abençoar vocês. Eu quero receber o jejum de vocês. Deus estava rejeitando o jejum deles, estava rejeitando a atitude do coração deles. Porque Deus tem prazer em nos abençoar, meus irmãos. Deus tem prazer em cumprir as suas promessas.
mas Deus cumpre as suas promessas de acordo com a sua palavra. Todas as promessas de Deus estão condicionadas. Se você vai estudar as promessas de Deus, você vai ver ali, todas elas, Deus coloca uma condição para cumpri-la em nossa vida. Às vezes nós vamos orar e vamos passando dificuldades, mesmo a recitar frases de efeito durante o nosso dia a dia, de promessas que nós aprendemos a recitar, mas nós não voltamos ali para entender o que Deus está querendo dizer com aquela promessa. Antes dela, o que foi que Ele exigiu para que a promessa se cumprisse na nossa vida? Então, meus irmãos, precisamos ter coerência naquilo que nós falamos, com a nossa vida com Cristo, com o nosso comprometimento com o Senhor Jesus, com a palavra dEle, nosso comprometimento com o Senhor através da igreja, a nossa participação ativa na obra do Senhor, deixar aquilo que nos impede de servir ao Senhor e começarmos realmente a servi-lo com integridade no nosso coração. Deus fala ali com o povo que eles estavam vivendo momentos em que eles queriam apresentar uma vida religiosa, mas viviam desavenças e rixas e brigas, eram desafetos um do outro e tudo mais. Meus irmãos, não podemos deixar que pensamentos, de posicionamentos pessoais deste mundo venham interferir na nossa relação com Deus e na relação nossa com os nossos irmãos. Podemos ter preferências políticas, esportivas, sociais, econômicas, em qualquer área da nossa vida, diferenças diferentes, mas quando nós nos unimos, nós somos um em Cristo Jesus, nós não temos preferências, nós só temos um Jesus que vive e reina em todos nós. E é para Ele que nós temos que viver. Mas para viver, primeiro, nós temos que morrer para nós mesmos, para ressuscitarmos juntamente com Cristo. Porque não há ressurreição sem morte. Não há vida sem Jesus. Através da ressurreição de Jesus, Ele nos ensinou isso. Aí sim nós estaremos rendidos ao Senhor. Paulo entendeu isso tão claramente, que ele vai chegar em Gálatas 2:8 o seguinte: eu já estou crucificado com Cristo. Agora não sou mais eu quem vive. Cristo vive em mim. É Ele, não sou eu. Porque minha vida está rendida completamente a Ele. Você sai daqui hoje com esse propósito, uma vida rendida, completamente rendida ao Senhor. Entregue ao Senhor. Deixe tudo aquilo que te impede de servir ao Senhor. Comece hoje uma nova jornada com Cristo. Uma vida transformada e para transformar também outras pessoas. Amém? Amém. Vamos orar nesse momento. Feche os seus olhos, por favor. Vamos orar. Coloque agora a sua vida diante do Senhor. O que precisa ser mudado em você? Que área da sua vida ainda não está rendida ao Senhor? Que você quer ter o domínio sobre ela, quer ter o controle sobre ela? Onde você não tem conseguido ser fiel ao Senhor, ser obediente ao Senhor? Coloque agora essa área da sua vida diante do Senhor. Senhor, eu quero entregar esta área da minha vida a Ti, Senhor. Eu me rendo a Ti nesta noite. E eu quero sair daqui hoje para repartir aquilo que o Senhor tem me dado. Repartir aquilo que o Senhor tem me ensinado. Repartir aquilo que eu tenho recebido das mãos do Senhor. E hoje, a partir de hoje, a minha vida não é mais a mesma, porque o Senhor está vivendo em mim. Papai, em nome de Jesus, recebe agora estas vidas voltadas, Senhor. Deus, quantas coisas o Senhor nos revelou durante essas semanas de ensino sobre rendição, Pai. Mas nada disso tem valor se o Espírito Santo do Senhor não trabalhar em nós, nos convencendo do nosso pecado, da nossa necessidade de rendição ao Senhor.
te pedimos, Deus, eu posso trabalhar isso em nós, Pai. O Espírito Santo, Senhor, seja liberado com abundância sobre nós, trazendo à nossa mente a lembrança da Tua Palavra, e para que com o coração quebrantado e contrito diante do Senhor, nós vivamos um novo tempo de vida contigo, Pai. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia do Teu povo, Pai. Abençoa, Deus, a vida deles, Pai, os que estão aqui ouvindo a Tua Palavra nesta noite, que ouvem em suas casas, ou que ouvirão nas suas casas. Sobre cada um, Deus, que a Tua graça, que a Tua bênção, que a Tua presença, que o Teu poder testifique na vida deles, para que sejam impactados pela Tua Palavra, transformados e vivam, Deus, realmente rendidos completamente ao Senhor. Comecemos esse novo ano, Deus, de forma diferente, um ano de transformação para a nossa vida como igreja, um ano, Deus, de transformação para a nossa vida individual diante do Senhor, a nossa vida como família, como marido, como esposa, como pai, como mãe, como filhos. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos levar para a nossa casa nesta noite, para refletirmos a Tua Palavra, vivermos, Deus, a Tua Palavra, deixarmos de lado, Deus, aquelas coisas que desagradam ao Senhor e começarmos mesmo a viver uma vida rendida, consagrada ao Senhor, dedicados ao Senhor, comprometidos com o Senhor, com a Tua obra, o tempo inteiro da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, faz uma obra grandiosa na vida da Tua igreja nesse tempo novo, Pai. Nós oramos ao Senhor, nós agradecemos, entregamos cada vida ao Senhor. Senhor, vem nos receber, recebe a nossa rendição e a nossa dependência somente de Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém.